Bom, pessoal, hoje nós veremos o que é uma combinação. Uma combinação são lances forçados que obrigam a chegar a uma determinada posição. É uma mistura de todos aqueles fatores táticos que a gente já viu. Cravada, ataque descoberto, checkmate, obstrução, interferência, ou seja, são vários temas táticos numa posição. Mas como que a gente consegue ver esses elementos de uma posição complexa como essa aí? A partida é Fier e Delbino, jogado no Pan-Americano de 1996, quando o Fier tinha 8 anos. Como os que já conhecem o Fier, a posição é extremamente complicada, ele com material a menos, um cavalo a menos, mas muitas possibilidades de ataque aí. Os temas são aonde a gente deve atacar. O principal alvo é o rei, depois a dama, as peças indefesas e até os peões. Nesse caso aqui, as brancas pressionam diretamente o rei negro, mas não se vê como vai concluir o ataque. As negras jogaram dama F8, colocando a dama na linha da torre de F1, criando um segundo tema tático aqui além do rei, que o Fier explora imediatamente jogando E5, que é um lance muito interessante, porque caso as negras não capturem esse peão, ele pode apoiar com D4 e fica numa posição muito boa. Apesar da peça a menos, a torre de A8 não joga, o cavalo está muito sem ação e o bispo também. Ou até a torre, né? Todas as peças pretas estão com uma ação muito limitada, o que compensa bem o material, continuando as chances de ataque. As negras resolveram capturar o peão. E o Fier fez um ataque descoberto em cima da dama, jogando bispo G6. Aqui as negras deveriam ter entregue a dama, jogando torre toma bispo, ficando com 3 peças pela dama e diminuindo muito o ataque das brancas. Mas decidiram salvar a dama com dama D6 e perderam a partida com uma combinação. Depois de torre toma H6, cheque. Se captura a torre, aqui o Delbino abandonou. Mas se joga bispo toma torre, dama toma bispo, cheque, rei G8, dama H7, mate. E se jogam rei G8, segue torre H8, cheque. Forçado tomar de bispo, dama H7, mate. Eu conheci o Fier num campeonato em Santa Catarina quando ele tinha 9 anos e vi ele empatar com o mestre Fide e fiquei muito impressionado com a força dele desde jovem. Aí com essa partida, quando ele tinha 8 anos, já concluiu com uma combinação muito bonita. Então a combinação segue uma sequência forçada. Mas muitas vezes o cálculo não consegue, a gente não consegue fazer um cálculo tão preciso feito esse do final aí, né? Torre toma peão, cheque, é forçado ou tomar ou tirar o rei nas duas linhas, segue uma linha que vai levar mate. Nessa outra partida aqui, com outro grande mestre brasileiro, Krikor Mkhitaryan de brancas e o Fier de pretas, agora já em 2007, a posição das brancas é muito restringida. O cavalo está na primeira fila, o centro está muito mais controlado pelas forças do preto. Dá para ver claramente que as peças negras têm muito mais ação, especialmente as torres.
o bispo. E o Fia iniciou uma combinação com cavalo toma F2. Nesse tipo de combinação, famosa pelo Tal, Mikhail Tal, grande campeão mundial, já falecido, não é possível calcular todas as variantes até o fim da linha. Então o jogador usa a intuição e um cálculo até um certo ponto para ver se tem compensação ou não pelo sacrifício. Aqui, obviamente, o primeiro cálculo é bem simples. Se o rei não tomar o cavalo, ele ganha um peão, enfraquece a estrutura de peões do rei, melhora muito sua posição. Então, o raciocínio número 1 é que o branco tem que tomar. Então, lance forçado, rei toma F2. Como que ele seguiria aqui, né, o ataque? Claro que esse cálculo tem que ser antes de sacrificar, né, gente? Bispo C5, cheque. A situação agora fica muito, muito difícil para as brancas, que tem que cobrir o cheque, ou de peão, ou de cavalo. Vira, tenha uma certa limitação nos lances das brancas. Vocês podem falar, pô, mas ele pode cobrir com o bispo. Mas tem vários elementos táticos aí, por exemplo, o cavalo de F3 está cravado. Então, cobrindo com o bispo, os negros simplesmente tomam. O bispo toma bispo. Cheque. O cavalo não pode tomar, nem a dama, que ele vai perder a dama, né? Ou seja, até aqui, bispo C5 cheque, o cálculo é mais ou menos forçado. Por as opções que as brancas têm além desses lances, perdem na hora. No caso anterior, era forçado, né, gente? O Krikor jogou E3 e o Fia D4. Provavelmente ele chegou ao cálculo lá do princípio até aqui, vendo que tinha muita compensação pelo material. Ganhou um peão, tem essa cravada na coluna F, o rei está muito exposto, o bispo aponta para o rei também, a torre de D8 para a dama de D1, e as peças brancas não estão bem colocadas para se defender ou até mesmo contra-atacar. Um fator importante nos ataques, que nós já vimos lá atrás e vamos rever, é o controle central muito forte exercido pelas negras, né? Eu vou passar esse pedaço agora um pouquinho rápido, que a posição é muito complexa, mas o sacrifício foi correto. O Krikor tinha a opção de sair com o rei agora, rei G1, saindo do ataque aí, mas levava, por exemplo, C3 aqui, que agora os peões ficam bastante perigosos, o ataque continua, abre a diagonal para o bispo, está caindo peão de E, por causa do descoberto em cima da dama, entre outros problemas que as negras enfrentam, por exemplo. Se o cavalo foi eliminado de F1, peão G3 fica caindo, ou seja, a posição está muito difícil. Mas o Krikor resolveu jogar dama C2. Depois de D toma E3 cheque, cavalo toma E3, torre D3 pressionando a nova cravada aqui agora, os dois cavalos estão cravados, né? B toma C4, cavalo B4, outro lance que ataca a dama, vai ter que tirar a dama, dama B1, bispo B7, aumentando a pressão em cima do cavalo de F3, bispo E5, dama E4, a posição das pretas agora está muito forte, bispo F4, o Krikor tentando fechar a pressão pela coluna F, E5, atacando esse bispo que está fechando a coluna F. Aí jogou cavalo D4, dando descoberta à dama. Agora, depois de dama toma D4, bispo toma B7, E toma F4, capturando o bispo, rei G2, já que o cavalo está cravado, F toma E3, as negras estão completamente ganhas com a peça a mais. Mas seguiu torre E2, torre F2 cheque, torre toma torre, E toma F2, provavelmente o Krikor seguiu por apuro de tempo, bispo D5 cheque,
cavalo toma D5, C toma D5, dama toma D5, cheque, rei H2. E o FIA terminou com uma combinação bonitinha. A forma mais rápida de ganhar aí é F1, cavalo, cheque. A torre é obrigada a capturar, torre D2, cheque. E aqui o branco está levando mate em 2, o Krikor abandonou, pois se torre cobrir, que é a única defesa, torre toma torre, cheque, rei G1, dama G2, mate. Esse exemplo é um pouquinho mais complexo, mas a ideia é mostrar que quando existe alguma jogada forçada, é que a partida realmente vai ser decidida. O que é uma jogada forçada? Uma jogada que limita as respostas do oponente. E que nem todas as combinações são calculadas até o fim. Em algumas, o rei do adversário vai ficar extremamente exposto, como nessa aí, que acabamos de mostrar, vale a pena sacrificar. Para encerrar, não existem combinações só em cima da dama. Né? Ganhar uma torre, um bispo, ganhar uma peça, dar um garfo, também são combinações. São aqueles temas: ataque duplo, cravada, ataque à descoberta, mas tudo isso começa em algum momento que acontece em trocas, cheques, alguma coisa mais forçada. O ser humano não consegue calcular todas as linhas que existem numa posição, aliás, nem o computador. Né? Nessa posição entre o FIA e o Alfeu Varela Bueno, o Alfeu resolveu capturar o peão de D4. Cavalo toma D4. A resposta esperada, obviamente, é cavalo toma cavalo, dama toma cavalo, e depois de cavalo F3, o Alfeu jogou dama G4. A dama exposta assim no ataque é um tema de ataque. Muitas vezes só para ganhar tempo. Você ataca a dama tem que sair, você passa uma peça para o ataque. E outras até para capturar a dama. Nesse momento aí, a dama tem a coluna G para escapar para trás. Voltar. Ou sair dando um cheque em B4. O Alfeu deve ter ficado tranquilo aí. A princípio a dama não está presa. Mas é um tema de ataque que deve ser observado. O FIA jogou G3. Que aparentemente é só uma defesa para o peão de G2. E agora o Alfeu jogou bispo G7, tampando a volta da dama. São erros que acontecem na partida, mas agora, se o FIA não está vendo o que acontece realmente na posição, ele não teria percebido que a dama está presa. Mas um grande mestre da categoria dele viu a situação da dama e jogou torre H4, que impede a fuga da dama lateral, e o próprio bispo tampa a fuga pelo fundo, e as brancas perderam a dama e obviamente a partida. Por exemplo, depois de cavalo toma E5, que foi o que seguiu, torre toma dama, cavalo toma dama, cavalo toma torre, e as brancas estão materialmente ganhas, porque ainda vão ganhar esse cavalo depois de uma outra combinação simples que nós já vimos lá na sessão de ataque duplo. Né? Cavalo em defesa é um tema, bispo em defesa é outro tema, dama A4 cheque. E ganha o cavalo. Nas lições mais avançadas nós vamos trabalhar o cálculo com um pouquinho mais de detalhes. Mas lembrem disso, a parte da partida que tiver trocas, cheques, jogada forçada, a atenção tem que ser redobrada. E os temas são visuais, a gente tem que ir vendo o rei exposto, o cavalo, vou comer o peão que vai abrir a linha para o rei. Vou atacar o bispo dele, que ele vai ter que jogar o bispo numa casa em defesa. Então esses temas eles vão surgindo durante a partida e é assim que a gente consegue calcular de uma forma econômica os lances. Obrigado por assistirem essa videoaula e até a próxima.